Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é José Múcio deve ser demitido. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Gente, essa altura do campeonato é muito difícil que não tenha uma pessoa que não saiba a declaração odiosa, nojenta, pavorosa, horrível, dada pelo ministro da Defesa, José Múcio. José Múcio já deveria ter sido demitido há muito tempo, né? José Múcio ele teve participação direta no acobertamento, na legitimação dos golpistas do 8 de janeiro e, como mostra o documentário feito pela Globo News sobre o 8 de janeiro, com declarações oficiais, o José Múcio, ele trabalhou em prol do golpe. Por quê? O 8 de janeiro não era que os caras vão tomar o poder a partir daquilo. A ideia do 8 de janeiro era decretar uma GLO. Era começar o governo Lula com uma tutela militar institucionalizada em Brasília a partir de uma GLO. O Múcio, quando estava rolando quebra-quebra em Brasília, ligou para o presidente Lula pressionando por uma GLO, né? O decreto da garantia da lei e da ordem. Ainda, segundo os discursos oficiais, o Flávio Dino, o Edinho e a Janja é que orientaram Lula a ser contra uma GLO. O que, assim, desculpa, eu achei inacreditável. O documentário dá a impressão, pelo discurso inclusive dos participantes, que o Lula não sabia que não podia decretar uma GLO naquele momento, porque seria uma tragédia para o seu governo começar um governo com a tutela militar institucionalizada em Brasília. Mas tudo certo. Enfim, né? O homem é um gênio, enfim, é isso. E aí, beleza. O José Múcio deveria ser demitido. O José Múcio defendeu os acampamentos militares antes do 8 de janeiro. O José Múcio, pós 8 de janeiro, passou o tempo todo atuando como relações públicas, dizendo que os militares salvaram a democracia, que os militares não têm relação nenhuma com o 8 de janeiro, que quem participou aquilo ali sendo militar é participação individual, mas Forças Armadas não tem nada a ver com aquilo. Sabe? Absurdo por cima de absurdo. Se vocês quiserem, inclusive, uma análise mostrando os discursos mentirosos do José Múcio em relação à participação dos militares, tanto no governo Bolsonaro como no 8 de janeiro, do ponto de vista de uma análise, por assim dizer, mais densa, né, com mais profundidade teórica, tem o livro do Pedro Mari, Aproximações Sucessivas, lançado pela editora Baioneta. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E tem também a revista Ópera, né, em que tem uma porrada de textos, também do Pedro Mari, fazendo um debate sobre isso. Mas aí, além de ter praticado todos esses absurdos, aberrações e ainda se manter no cargo, o José Múcio ontem ele foi pro top de absurdos, escrotices, mentiras e aberrações. Para quem não viu ainda, olha só a declaração do José Múcio ontem num evento na Confederação Nacional da Indústria, se não me falha a memória. Presta atenção. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles já haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64, precisava ter creditado às Forças Armadas não ter havido o golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz. Porque senão
o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. Gente, vocês percebem o absurdo que é isso, assim? Vamos lá. Primeiro, ele chama de questão ideológica não comprar arma de Israel. Israel está praticando um genocídio contra o povo palestino. Israel está praticando um massacre no Líbano. Israel ameaça uma guerra contra o Irã para jogar o mundo na Terceira Guerra Mundial. E aí, esse imbecil, esse canalha, esse irresponsável, o grau de desumanidade, de falta de ética e de responsabilidade do ponto de vista de política externa. Porque, veja, o Brasil, eu já comentei isso várias vezes no meu canal, mas como tem muita gente nova chegando nesse momento, é importante reforçar. O Brasil tem uma coisa curiosa, que o Brasil tem uma imagem positiva no mundo, sem nunca ter investido como deveria em soft power, né? Em poder ideológico, em poder brando. Por causa do futebol, por causa da música, por causa da cultura, principalmente por causa do futebol. Enfim, o Brasil, por exemplo, é muito querido nos países do Oriente Médio, né? Recentemente, meu amigo Cauê, dono da Estrela Vermelha, né? A agência de turismo de esquerda, coloca aí, Maxwell, o logozinho da Estrela Vermelha, o site. Cauê, ele viaja muito, né? Ele foi para o Irã, já foi para o Egito, já foi para o Líbano, já foi para um bocado de país, né? Tanto do Oriente Médio, da África, da Ásia e por aí vai. Então eu falo, meu irmão, é impressionante como em todo canto o pessoal gosta de brasileiro. Pô. Você fala que é brasileiro, a galera já puxa um assunto sobre futebol, fala de Ronaldinho Gaúcho, fala de Pelé, fala de Kaká, e fala de não sei o quê, e diz que o Brasil é muito bonito, e fala do Rio de Janeiro, e fala de praia. Então veja, o Brasil historicamente tem uma boa relação com os países do Oriente Médio. Aí o ministro brasileiro, imbecil, no meio de um genocídio, algo que é uma dor para toda a comunidade muçulmana, sabe, no mundo inteiro, para todos os países do Oriente Médio, sabe, uma questão vital. Aí o bicho vai lá, não, é questão ideológica, tem que comprar arma de Israel. Percebe? Então, além de um apoio ao genocídio, isso é um embaraço para a política externa brasileira. Aí, em seguida, o imbecil, é imbecil, gente, desculpa, mas não, a gente não pode minerar potássio em terras indígenas por questão ideológica. Não, miserável, está proibido pela Constituição. Tu quer o quê? Destruir a terra indígena? Sabe? Sabe? O cara é ministro de Estado, o cara não sabe que uma das coisas que caracteriza, que particulariza as comunidades indígenas é a sua relação com a terra. Então, ser indígena, gente, não é tipo só uma cultura diferente, expressões linguísticas, religiosas, não. É também a relação com a terra, com aquele território em específico. Sabe? É por isso que a Constituição preserva, né, isso muito mais na letra da lei do que na prática, né, do que acontece no Brasil. A relação das comunidades tradicionais com seus territórios. Isso é tipo inacreditável. Aí, por fim, ele reclama que a gente não está vendendo arma, não está vendendo munição para a Alemanha dar para a Ucrânia. Sendo que o Brasil é membro dos BRICS, em que a Rússia é uma das principais economias dos BRICS. Então, o cara quer que a gente abale a relação com a Rússia no âmbito dos BRICS em nome de alguns trocados, porque no final é isso, né? Em nome de alguns trocados para fazer graça para a OTAN, para fazer graça para os Estados Unidos, porque é isso que significa. Veja, é inacreditável, é inacreditável. O sujeito acabou de criar um factoide para a extrema-direita surfar em cima. A extrema-direita todinha tá indo para cima. Ah, não, quem ganhou foi os judeus e por questão ideológica não pode vender para os judeus. Aí já a extrema-direita dizendo que o governo Lula praticou antissemitismo. Não, pô, tem um genocídio em curso contra o povo palestino. Tem um massacre em curso contra o povo libanês. Sabe, milhares de crianças e mulheres já foram assassinadas por Israel. Israel está querendo provocar uma terceira guerra mundial, buscando obsessivamente um confronto direto com o Irã, atacando os povos indígenas, querendo fazer mineração em terra indígena, sabe? E não vai acontecer nada. E aí, veja, esse sujeito, no mínimo, ele deveria ser, no mínimo, para mim é demissão. Ele deveria, no mínimo, ser obrigado a vir a público, se retratar de tudo que falou, dizer que está errado e negar cada uma das palavras. No mínimo, ele deveria ser demitido. Ah, não, Júnior, não pode demitir porque vai ter uma crise com as Forças Armadas. Crise de quê? Eles vão dar um golpe, que vai demitir o ministro da Defesa? Não, pô, não pode continuar, não. E veja, vocês sabem quem é o José Múcio? Eu não falo nem da história mais longeva dele, de ter apoiado a ditadura, de ser do Arena, não. Veja, o José Múcio era ministro, né, do Tribunal de Contas quando teve o golpe de 2016.
o Múcio teve participação direta naquela factoide, naquela mentira das pedaladas fiscais, né? Esse é o José Múcio. E ganhou o Ministério de presente. É inacreditável. Foi essa figura asquerosa que o Lula falou outro dia desse, que vai ficar conhecido como o melhor ministro da defesa da história do Brasil. É inacreditável. É inacreditável. Percebe? Então, assim, pode um ministro dar alguma declaração de esquerda, pautar o debate à esquerda na sociedade? Pode não, que senão a cabeça dele é cortada. O Carlos Lupe, que está tendo uma postura horrível durante a greve dos trabalhadores do INSS, está sendo omisso, está sendo complacente com a perseguição antissindical aos trabalhadores. Quando o Carlos Lupe falou em rever a contra-reforma da Previdência, melhor dizendo, aprovada no governo Bolsonaro, o Rui Costa mandou ele calar a boca e nunca mais falar sobre o tema. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. E agora o José Múcio vai falar isso e vai ficar por isso mesmo. Sabe? Gente, assim, de rendição em rendição, o governo vai derretendo, né? Vai derretendo, né? E assim, você diz assim, isso normal? É isso mesmo? É o governo Bolsonaro, é? Porque assim, no governo Bolsonaro, os ministros falavam isso todo dia. E aí? É o governo Lula? Quer dizer que o governo Lula tem autoridade para mandar calar a boca quando é pauta de esquerda. Né? Quando é para, por exemplo, revogar contra a reforma da Previdência. Mas não tem autoridade para obrigar o ministro a se retratar, não? O que é isso? Cuidado, viu, gente? Cuidado, porque eu vou citar um canalha racista, que era o Churchill, quando ele dizia, né? Entre a guerra e a desonra, escolhestes a desonra e terás a guerra. Cuidado, viu, gente? Porque quem foge muito da guerra, quem foge muito do enfrentamento, escolhendo a desonra cotidiana, diária, semanal, mensal, no final tem a desonra e tem a guerra de todo jeito. Pensem nisso. Parem de passar pano para esse tipo de declaração odiosa, absurda e injustificável. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.